você ainda perde muito dinheiro no mercado financeiro porque você não conhece alguns truques das médias. Então, por mais que você conheça o método Oliver Velez, eu vou dar nesse vídeo aqui, mostrar nesse vídeo alguns truques das médias para você identificar momentos interessantes para operar e momentos definitivamente interessantes que você não deve fazer nada. Momentos interessantes para você ficar parado, certo? Então, muito interessante. Deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo. Há 20 anos aí com vocês, 12 deles como professor e ajudando muitas pessoas já com os meus vídeos aí do YouTube a tornarem trades melhores, mais consistentes. São esses feedbacks que eu recebo sempre aí. Convido a todos a participar da Masterclass cada vez mais aprimorada, onde de 8h50 a meio-dia eu mostro para vocês ao vivo os movimentos que o mercado está fazendo ali, certinho ao vivo, mostrando as entradas, as possíveis entradas, aonde você colocar seu stop, como fazer a condução do trade e muito mais. Você pode assinar o plano semestral, o plano anual. Você recebe também aí as apostilas que já estão atualizadas 2025, 2026. Em breve vou atualizar aí no site. Você pode comprar também pelo preço antigo até eu fazer essa atualização. Na hora que eu fizer a atualização, o preço vai mudar. Então aproveite aí para fazer para adquirir esse material, o maior material de day trade aí do país. Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos aí o que nós chamamos de trends, né? O que são as trends? As trends são as tendências, certo? As tendências. Uma coisa que você deve ter em mente, muito interessante aí para os seus trades, principalmente você é um seguidor de tendência, se você gosta de operar somente a favor da tendência, uma das dicas aí que eu vou dar para vocês, eu peguei como exemplo aqui o Bitcoin, mas qualquer ativo, né? Porque o Bitcoin muda muito de tendência, né? Então é interessante analisar a questão das médias nele. Observe, essa condição que nós tivemos aqui é a melhor condição para ser operado na tendência. Qual que é a condição? A 8 acima da 20, a 8 bem inclinada e a 20 bem inclinada, formatando uma tendência. Então esses setups aqui que aconteceram, tá? São setups aqui bem interessantes. Vocês podem ver que todos eles foram absurdamente aí 3-1 ou até mesmo mais em relação ao risco, deram muito certo. Isso não só o Bitcoin, eu vou voltar aqui no Bitcoin, você pode colocar em qualquer outro ativo. O mini índice é o que mais carece de tendência, né, pessoal? O mini índice é o que mais carece de tendência. Mas você vê que quando ele pega uma tendência aqui, ó, que a 8 fica acima da 20, elas inclinadas, ele vai muito bem. Nós podemos pegar alguns momentos. O mini índice é um ativo que não tem muita tendência, né, pessoal? Ele explode aí, né? Mas são momentos aí interessantes no mercado. Você vê aqui que eu vou explicar para vocês como é duvidosa algumas coisas que o mini índice faz aqui, ó, fica congestionado pra caramba, que isso você já conhece, mas na hora da tendência, esses são os melhores momentos aqui para operar. Claro que tem alguns detalhes, né, da 200 longe e tal, mas o objetivo desse vídeo é colocar você aqui, ó, quando você tiver essa tendência, são as melhores horas aí para você operar, salvo algumas exceções aí que nós vamos conversar, tá? Esses são os momentos, a 8, a 20, acima ou abaixo da 8, né? A 20 inclinada, a 8 também inclinada, aí você pega a tendência, certo? Mas agora, quando não é interessante aqui de operar, quando que eu posso levar stop? Quando que os stops aí normalmente acontecem, você perde dinheiro à toa? Essa dica aqui poucos sabem. Veja bem, você está vendo esse cruzamento de média aqui, ó? Depois que ele tem uma tendência, ele recua, né? Que sempre temos aí no mercado. Ele recua, ele cruza as médias. Principalmente se as médias estiverem assim, ele cruza a média. Tá? O que acontece? Inclusive tem pessoas que utilizam esse cruzamento da média, setup de cruzamento da média. Isso não funciona nem aqui, nunca funcionou, pessoal, nem aqui nos Estados Unidos, lugar algum do planeta. Tá? Isso vai dar um loss gigante aí para vocês. Na verdade, o que eu quero ensinar para vocês é que na hora que ele faz esse cruzamento da média, tá? Já pode saber, essa região aqui não é uma região boa para ser operada, ok?
Então, todos os setups que acontecerem depois do cruzamento da média, você tem alta chance de levar stop aí, independente do setup que aparecer. Certo? Ok? Tudo bem. Agora eu vou falar ainda mais uma coisa. Isso aqui talvez você já tenha visto eu falar, até eu mesmo falar. Tudo bem. Percebe que nesse momento ele começa uma congestão, porque por causa do cruzamento mesmo, e ele faz outro cruzamento. Tá vendo aqui, ó? Muitas pessoas com esse cruzamento elas vão comprar essa RBI aqui, ó, também. Tá? E aí deu setup mesmo, né? Ok? Aqui tem alta chance de falhar. Aqui, depois do segundo cruzamento, tá? É menor, a chance diminui de falhar, mas ela ainda é alta. Ela ainda é muito alta. Tá? Então, o que é ideal para você? É ideal que você, na hora que você vê um cruzamento de médias, espere para operar depois do segundo cruzamento, depois que passar um tempo do segundo cruzamento, tá? E procurar um terceiro cruzamento se ele ficar em congestão. É a partir do terceiro que tem condições de você ter uma trend novamente. Enquanto você está aqui nesse cruzamento, você vai para outro ativo. Você não precisa ficar nesse ativo. Você tem outros ativos. Por isso que eu falo que não deve ser um trader exclusivo de um ativo, porque você nessas condições você procura outro ativo, tem outros ativos em diferentes condições de médios, certo? É a partir do terceiro que ele pode pegar uma trend de novo. Aqui, por exemplo, você viu que é a partir do terceiro que ele pegou a trend. Tudo bem que nesse terceiro aqui ele não teve um setup que eu costumo operar. Tem pessoas que operam até nessa barra elefante. Quem operou nessa barra elefante saindo aqui dessa congestão, acabou ganhando dinheiro. Só que ele ganhou dinheiro sem saber exatamente o porquê, muitas vezes. Ele não ganhou dinheiro por causa da barra elefante, ele ganhou dinheiro porque a média cruzou 1, 2, 3 vezes. E nesse momento aqui, depois da terceira vez, ele pegou novamente a trend. Então você começou no início dessa trend e foi. Olha que situação interessante. Certo? Poucos de vocês, tenho certeza, sabem disso. Ou quase ninguém vai ver esse vídeo. Então nós podemos fazer, vamos pegar uma outra condição aqui, né, para ver se eu estou viajando ou não. Olha que situação interessante. Tudo bem que aqui no final do pregão, certo? Olha aqui, ele pegou, a trend foi originada desse terceiro cruzamento, certo? E ele foi embora. Aqui é um momento bom de operar. Okay? Pena que não deu um setup característico aqui, mas deu uma bandeira, né? Para quem opera análise técnica clássica aqui, né? Tá? Figuras aqui, ó. Ele vai dar uma bandeirazinha, né? Tem um mastro, tem uma bandeira e ele vai, certo? O mais interessante é que ele pegou a trend aqui, certo? Tudo bem. Aí o que acontece? Chega no momento que a média cruza novamente. Então vamos lá, ó. Ok? Você não faz nada, certo? Ok? 2, você não faz nada, certo? Ó. E aqui? Quase que ele cruza. Quase que ele cruza. Mas observa que aqui não teve nada. Aqui ele cruzou, falhou a RBI. Voltou. E aqui que ele foi. Ele não chegou a cruzar, né? Mas ele foi aqui no final ali do pregão. Vamos colocar o mini índice, se ele tem o mini índice é outro também, né? Vamos colocar um dia aqui do mini índice, para não falar que é só uma característica aí do Bitcoin, tá? Vou pegar um mini índice aqui, ó. Vamos ver se o mini índice tem essa característica. Aqui, ó. O mini índice tem a primeira, né? Nesse dia aqui teve a primeira. Então ele cruzou, tá? Congestionou, você não faz nada, tá? Olha a volatilidade gigante, aí ele cruza de novo. Aí ele vai, ele não respeitou a terceira, ele já foi na segunda. Só que não deu setup aqui na segunda, né? Vamos procurar mais exemplos? Obviamente nós não temos 100%, né? Nessa situação. Ó, aqui, ó.
Vamos lá? De novo, ó, vamos lá? Ó, tendência, cruza. Absurdo, né? Volatilidade monstro que nós tivemos aí nesse tempo que eu passei. Cruza, uma zona danada, tá? Volatilidade altíssima, até que aqui houve uma possibilidade aqui, né? Não sei se pagou 1 para 1, talvez tenha pago, o que é muito difícil, tá? Mas aqui até que deu, depois dessa zona toda aqui, tá? Cruza 2, ó, cruza 2, cruzou 1, cruzou 2, cruzou 3. Nesse momento da terceira aqui, ó, não pegou uma trend, vai, por causa da volatilidade, mas deu uma ajeitada, né? Deu uma ajeitadinha aqui, melhor, certo? O mini índice é terrível, né, pessoal? O mini índice é um ativo complicadíssimo, né? Complicadíssimo, certo? Olha aqui, ó, tendência, agora ele vai ficar zoneado, ó. 1, não faz nada. Aqui não chegou a cruzar. 2, não faz nada. Aqui não chegou a cruzar. Aqui cruzou. 3, mas não deu a entrada, graças a Deus, porque continuou congestionado, tá? Aqui ele cruza 4, aqui ele cruza 5, tá? E não vai para lugar algum aí durante todo o dia, certo? Mas o que acontece? Apesar, vamos ver o dólar? Vamos ver o dólar? Certo? Vamos ver o dólar? Ó. Vamos ver o dólar, vamos colocar o dólar aqui, tirar umas linhas aqui. Vamos ver o dólar. Aqui, ó. O importante você saber é isso. Tendência, tá? Claro, quando eu falo tendência, o ideal é que a 20 esteja mais próxima, mas é que ela esteja o mais inclinada possível. Aqui cruzou, horrível para operar, certo? Cruza de novo, então cruza 1, cruza 2, não faz nada, certo? Cruza 3. Okay? E nesse momento do cruzado 3, aí você pega a tendência novamente, certo? Então uma coisa é perto do 100%, que nós vimos aí nesses exemplos que eu mostrei. Qual que é uma situação aí perto do 100%? Na hora que você cruza quase 100%, assim, não é 100% que nós vimos até o índice ali dando setup, mas na grande parte do tempo, se tiver algum setup nesse cruzamento aqui depois da trend, você vai ser estopado na grande parte do tempo. Quando ele cruza da segunda, em certos momentos o ativo vai até, depois que ele cruza a segunda, um tempo depois aparece um setup, ele vai, mas é mais certo. O que é mais certo? Depois da terceira. Nós vimos um exemplo aí do mini índice, nem depois da terceira ele foi, mas nós vimos vários exemplos depois da terceira ele foi. Então, o que você pode, com esses exemplos, que não são obviamente tantos exemplos assim para ter uma estatística, mas eu tenho a estatística, eu sei aí que vai acontecer isso. Então, cruzamento 1. Então, cruzamento 1. Alta chance de stop. Cruzamento 2. Média chance de stop. Certo? Cruzamento 3.
cruzamento 3, baixa chance de stop, mas ela existe, certo? Então olha só, cruzamento 1, alta chance de stop, cruzamento 2, média chance de stop, cruzamento 3, baixa chance de stop, certo? Então eu fiz bem didático aí para vocês, né? Vocês entenderem da melhor forma possível, certo? E obviamente eu não posso deixar aí, do que vocês já sabem, não posso deixar de citar que a questão aí da M200 inclinada, que vocês estão careca de saber, tá? Piora ainda a situação. Então, se você tem, nesse caso aqui, ó, cruzou a média e tem uma 200 inclinada aqui próximo, pior ainda, a combinação dessa média de 20 de 8 cruzando com a M200 vindo ou de cima ou de baixo inclinada, literalmente aqui a chance de stop é quase 100%. Tá? Aqui tem média chance de stop também, certo? Porém, você tem M200 inclinada, quer dizer, aqui você tem novamente uma alta chance aí de stop, certo? Alta chance de stop. Na hora que ele cruza a terceira vez aqui, ó, certo? Ele cruza a terceira vez e a média vai começando a ficar mais flat. Você diminui a sua chance de stop e aqui você tem a entrada que acabou pegando a trend, né? A partir da terceira ele pega a trend aí e vai embora. Certo? Então, um vídeo muito interessante aí para vocês, de análise de mercado mesmo, de estudos que eu tenho aqui. Então, deixei aí para vocês aí no YouTube, realmente sensacional. Então, deixa o like no vídeo, passe esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem ficar mais lucrativos. Convido novamente a todos a participarem aí da Masterclass ou das mentorias, mentoria essa que vai acontecer agora dia 9 de maio. Uma mentoria avançada, onde eu explico com detalhes aí o método Oliver Velez de todos os setups. Então, é isso aí por hoje. Mais vídeos virão. Show, sempre muito show. É isso aí.